Shalom, irmãos! Iniciando mais uma sexta-feira de acesso às portas. Essa semana nós estamos falando sobre a Semana da Restauração do Trono da Glória. Especificamente, hoje nós estamos falando sobre as portas abertas restauradas pela vitória do Rei da Glória em todos os ambientes. Só para a gente dar uma recapitulada, a gente está conversando bastante essa semana sobre dois textos muito importantes quando diz respeito à nossa postura e à nossa ação e reação no que diz respeito ao retorno de Jesus. Nós temos a postura da noiva e a postura do servo. A noiva, que não é aquela que precisa ser nécia, que não tem a lamparina acesa e também não tem o azeite na reserva. E também o servo, que é aquele servo que não se comporta de forma embriagada, comendo e bebendo e maltratando os conservos, porque pensa que o seu senhor vai demorar muito para retornar. Então, não devemos ter essas duas posturas, não devemos ter nem a postura da virgem que é nécia, e também não devemos ter a postura do servo que é infiel. Essas duas parábolas elas dão um contraponto para nós, né? Existiam 10 virgens e elas estavam aguardando esse casamento, estavam aguardando o noivo chegar. Só que todas elas tinham lamparinas e também a Bíblia diz que todas elas, porque o noivo demorava, elas adormeceram, pegaram no sono e elas dormiram. E o que diferenciou, né? Se as 10 dormiram e 5 eram nécias e 5 eram sábios, isso significa que o que diferencia-nos não é o fato de nós dormirmos, não é o fato de todos nós considerarmos que o retorno do Senhor tarda, mas é a nossa postura, a nossa reação e como nós estamos nos preparando para este retorno. Mateus vai falar sobre vários exemplos de homens que estavam esperando ou não estavam esperando, que estavam preparados ou não estavam preparados, né? Fala que quando o Senhor Jesus voltar, 2 vão estar num campo trabalhando, um será recolhido e o outro vai ficar. 2 estarão dormindo numa mesma cama, um será recolhido e o outro permanecerá. Então, que essa palavra possa nos encher mesmo de temor ao Senhor e ao mesmo tempo ser uma palavra encorajadora, porque em Cristo Jesus nós temos acesso a essa salvação. Gálatas fala para nós que, Efésios, fala que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por meio de obras para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos ser como essas virgens prudentes, precisamos ter a lamparina acesa e precisamos ter a vasilha com azeite na reserva. Para quando o Senhor voltar, ainda que as 10 estiveram dormindo, ainda que todos nós estejamos dormindo, quando ouvirmos essa voz, eis aí o noivo está vindo, o noivo está chegando, que nós prontamente acordemos, levantemos, peguemos a nossa lamparina, coloquemos mais azeite para que essa luz se mantenha acesa, porque o Senhor, o noivo vai abrir a porta e nós vamos ceiar com ele, nós vamos entrar e ter comunhão com ele. E o que aconteceu com essas virgens que foram nécias? Elas acordaram enquanto as prudentes estavam preparando ali a lamparina delas. As nécias simplesmente chegaram e pediram: dai-nos um pouco do seu azeite. E elas disseram: não, porque se a gente dá para vocês, a gente vai ficar sem. Mas vá vocês e comprem, vai comprar. E quando elas saíram para comprar, o noivo chegou, as prudentes, as que estavam preparadas, entraram. E quando as 5 nécias voltaram com o azeite, com a lamparina acesa, elas bateram a porta e o noivo, o Senhor, abriu e disse: apartai-vos, eu não vos conheço. Então, é uma realidade bem pesada e bem profunda também. Eu quero ler com os irmãos essa passagem, Mateus 25. Não ia ler, mas eu acho interessante nós lermos aqui, pelo menos o final. O versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. 10.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que não sabem o dia nem a hora. Então, irmãos, hoje o tempo que nós vivemos na era da graça é o tempo preciso e específico para nós juntarmos óleo, para nós juntarmos azeite, para nós buscarmos ter intimidade com Deus, né? A Bíblia nos ensina que a unção, ela nos ensina todas as coisas. Então, a gente vê no Antigo Testamento a realidade dos reis de Israel e de Judá, quando eles eram para se tornar reis, né? A gente vê a exemplo de Saul e de Davi, eles eram ungidos. Eles recebiam essa unção e por essa unção eles começavam a reinar. Eles passavam a reinar mediante a unção que eles recebiam. E hoje nós temos um acesso muito mais superior. Nós temos o acesso do próprio Espírito, a própria unção dentro de nós. Então, a Bíblia nos exorta a não apagar o Espírito. E com certeza, os resultados de apagar o Espírito é não estarmos preparados para o retorno do Senhor, mas os resultados de estarmos atentos e vigilantes para receber e perceber a voz do Espírito é estarmos preparados para o retorno do Senhor, com lamparina e com azeite na reserva. A outra parábola, a parábola do servo fiel e do servo mau, também nesse mesmo capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora para vir, e começará a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a parábola das 10 virgens, o que marcou elas foi que elas estavam agindo de forma imprudente. Elas não foram prudentes naquilo que o Senhor havia estabelecido para elas. E esta parábola do servo, a Bíblia coloca que ele seria condenado com os hipócritas, ou seja, ele estava agindo em hipocrisia, porque na mente dele, ele estava consciente, pensando de forma bem sem temor a Deus, que o Senhor estava demorando. Ele falou: Meu Senhor demora para vir. O que eu vou fazer? Então, mediante esse pensamento que ele tinha de que o Senhor dele demorava para vir, a reação dele é o quê? Eu começar a espancar os companheiros e a começar a comer e a beber com os bêbados. Ou seja, viver uma vida completamente displicente, sem prudência, sem temor a Deus. Então, que haja o temor do Senhor em nós e que não sejamos como esse servo que é mau e infiel, mas que sejamos como um servo fiel e prudente que a parábola coloca no começo. O Senhor nos colocou e nos encarregou de coisas, Ele nos deu encargos, Ele nos deu dons e talentos, e nesse capítulo de Mateus 25 também vai falar sobre a parábola dos talentos. Então, se o Senhor nos abençoou com dons, se o Senhor nos abençoou com talentos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, multiplicando esses dons e talentos. Se o Senhor nos colocou como encargo, como responsabilidade de outras pessoas, então precisamos cuidar e abençoar a vida dessas outras pessoas, para sustentar as pessoas com a palavra de Deus, para que assim nós sejamos bem-aventurados, porque quando o Senhor voltar, Ele vai nos achar com a mão no arado, Ele vai nos achar trabalhando, nós não vamos estar displicentes, distraídos, bebendo e comendo, espancando as pessoas, mas pelo contrário, vamos estar cuidando das ovelhas, né? Quando o Senhor Jesus vai restaurar o amor dele, o amor de Pedro por ele, após Pedro ter negado ao Senhor 3 vezes, ele vai e pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro amava ao Senhor. E a resposta de Pedro era: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Até que ele se entristece: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Em cada resposta o Senhor disse: vai e apacenta meus cordeiros, vai e apacenta as minhas ovelhas, vai e cuida da minha igreja, Pedro, vai cuidar das pessoas. Então,
Isso que de fato é ser um servo bom e fiel. Um servo bom e fiel é um servo que ama ao Senhor e cuida das ovelhas. Quero ler aqui com os irmãos João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então, irmãos, o Senhor foi crescendo. Primeiro, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E por último, apacente as minhas ovelhas. Então, o nosso amor ao Senhor está estritamente ligado com a forma que nós amamos a igreja de Jesus, a forma como nós amamos aos irmãos, amamos as pessoas. Não pense que isso está dividido e separado, porque não está, porque Mateus 12:30 diz que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. E o outro semelhante a este, em importância, em grau de importância, é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós já nos amamos suficientemente ao ponto de desejarmos a salvação para nossa alma, de não sermos lançados juntamente com hipócritas num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, que esse seja o amor que nós tenhamos pelas pessoas, de preservar pelo espírito das pessoas, pela alma das pessoas, almejar, desejar, trabalhar para a salvação das pessoas, para que elas sejam salvas e desenvolvam essa salvação com temor e tremor a Deus. Aleluia! Sexta-feira de acesso às portas abertas, restauradas pela vitória do Rei da Glória em todos os ambientes. Nós vamos ler aqui esse salmo maravilhoso, livro de Salmos é incrível, Salmos 24, versículo 7 ao 10, que diz: Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, a nossa disposição é compreendermos que somos portais eternos e porque somos portais eternos, reconhecemos que há um Rei e esse Rei é o Rei da Glória. Então, porque nós temos convicção de quem nós somos, nós temos também essa convicção de quem Deus é, e isso gera em nós uma resposta, isso gera em nós uma atitude. Nós somos estes portais eternos e levantamos as nossas cabeças em honra ao Rei da Glória, que é o Senhor Jesus. Então, aqui nesses salmos parece até que existe uma ordem, né? Nós somos os portais eternos e levantamos a cabeça para que entre o Rei da Glória. Mas eu gostaria de inverter essa ordem. Quando nós reconhecemos que existe um Rei da Glória, então esse Rei da Glória revela o nosso espírito, a nossa identidade. E a nossa identidade é que nós somos esses portais eternos, onde o Espírito de Deus decide habitar, decide se dispensar, decide ser um conosco. A Bíblia declara que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, existe em nós essa comunhão tão plena. E é maravilhoso pensar que, na realidade do povo de Israel, no Antigo Testamento, existiam muitos outros povos, e diferente do que temos hoje, que algumas pessoas abertamente se declaram contra a religião, ou pensam que a religião é uma utopia, no tempo da Antiga Aliança, as pessoas elas eram completamente idólatras, não que hoje não sejam, mas elas eram completamente ligadas à divindade, seja o Senhor Deus Yahvé, ou seja deuses falsos, né? Ídolos, eram ídolos
que tem olho, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. E o Senhor, Yahvé, ele é independente de nós, ele independe de nós. Ainda que o ser humano, ainda que nós não venhamos crer em Deus, ainda que nós não venhamos amá-lo, honrá-lo como Rei da Glória, ele permanece sendo esse Rei que tem boca e fala, que tem olhos e vem, olhos que estão rodeando toda a terra, inclusive, e nada está oculto diante dos olhos daquele a quem tudo vê e a todos conhece. Ele tem ouvidos e ele está atento para as orações e para o clamor dos justos. Então, o nosso Deus, o Senhor Deus, que nós temos como nosso Deus, porque reconhecemos o Filho de Deus como nosso Senhor, ele independe de nós. Se nós nos rebelarmos contra Deus, ele continuará sendo Deus. Então, a nossa disposição precisa em eu reconheço que há um Rei da Glória e eu me submeto a esse Rei da Glória. E porque eu reconheço que ele é o Rei da Glória, eu reconheço e tenho a revelação da minha identidade, de que eu sou um portal eterno, de que eu fui criada como um vaso para conter Deus. E um vaso, de fato, que é de barro em alguns aspectos, mas o que torna mesmo o vaso útil e precioso é o conteúdo que nós contemos, e nós somos esses vasos que contêm um tesouro precioso, que é o Senhor, para que, assim como Coríntios declara, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque o tesouro precioso é o Senhor, e nós somos esses vasos. Então, irmãos, que venhamos reconhecer que há apenas um Rei da Glória, e que ao conhecê-lo, ele tenha caminho e abertura para nos dar e revelar a nossa verdadeira identidade, de que nós somos esses portais eternos, de que fomos criados para contê-lo como um vaso útil ao Senhor e expressar essa fragrância do conhecimento de Deus, que é justamente esse outro texto de referência que nós vamos ler, 2 Coríntios 2, versículos 14 ao 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aleluia por essa palavra de 2 Coríntios. Eu quero destacar 2 pontos aqui nesses minutos finais. O nosso encargo é permitir que Deus em nós manifeste a fragrância do seu conhecimento, que é Cristo Jesus. Então, Deus realiza isso em nós, em Cristo, a fim de que nós venhamos ser aqueles que expressam em atitudes, em ações, em palavras, em postura, o conhecimento precioso de Deus. E o conhecimento precioso de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E o segundo ponto aqui sejam todas as nossas ações realizadas na presença de Deus, porque é isso que nos vai preservar e nos vai impedir de sermos aqueles que mercadejam, ou seja, negociam, comercializam a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos encha de temor nesse dia, a fim de que nós venhamos realizar tudo na presença de Deus, na pessoa de Cristo, como o apóstolo Paulo coloca também nesse mesmo livro, mas não nessa referência, 2 Coríntios 2:10, Paulo, ele conta a experiência dele, ele diz: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Então, que essa seja a minha postura, que essa seja a sua postura a cada dia, que a gente possa realizar todas as coisas na presença de Cristo, entendendo que essa presença nos restringe, mas não para a morte, mas para a vida, e que tenhamos mesmo a disposição de tomar o caminho que é estreito, a porta que é estreita, e não o caminho que é largo, porque o caminho que é largo ele conduz à perdição, mas o caminho que é estreito ele conduz à salvação. Então que o Senhor preserve o nosso espírito intacto nele, tendo temor ao Senhor, amando essa palavra, zelando pela palavra de Deus, e que isso possa nos encher de vida eterna e de vida abundante. Essa palavra ela é a luz para o nosso caminho,
Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. Irmãos, nós temos a nossa chave Pix, a chave Pix da Igreja em Vinhedo. Tá aqui o QR Code, tá aí também para você fazer a tua oferta, tua consagração, teu voto, teu dízimo, fazer a tua entrega, para nós realizarmos a nossa entrega. A chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Quando você for para acessar, vai estar escrito Belo Criações, é a conta da Igreja em Vinhedo, então que nós exercitemos a cada dia a nossa generosidade. A Bíblia diz que a generosidade, inclusive, ela é um dom que precisa ser exercitado. Então, que nós venhamos exercitar a generosidade, declarando que, assim como Mateus 6 fala que a vida ela é mais do que comer, mais do que vestir, mais do que comer, beber e vestir. E que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque quem se preocupa com isso são os gentios. E o nosso Pai sabe de que nós necessitamos de todas essas coisas, mas o que Ele nos coloca é para que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que essas coisas não sejam acrescentadas. Então, que o Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por mais um dia que se chama hoje, Senhor Deus. Pelas tuas bênçãos nesse dia, Senhor Deus. Pelas tuas bênçãos nessa semana que passou. Obrigado, Senhor Deus, por este mês, a restauração da glória, do valor do trono, Senhor Deus. Esse mês do valor do trono, o valor da tua glória, Senhor Deus. Que nós reconheçamos esse valor, Senhor Jesus. Que todos possam reconhecer o valor deste trono, esse valor que é imensurável, Senhor Deus, na vida de todos nós, Senhor Jesus. Como diz a palavra, levantai, ó portas, os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Eterno, é o poderoso, valente, Deus forte, bravo Rei das guerras. Levantai as portas dos vossos frontões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória, Senhor. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei. Ó Rei da Glória, Senhor Jesus, nós louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor Deus. Nós estamos aqui para manifestar a tua presença, manifestar a tua vontade, Senhor Deus. E não fazemos isso mercadejando a tua palavra, Senhor Deus, mas fazemos isso com alegria no coração, com alegria em dispensar aquilo que é a tua vontade, Senhor Deus. Que não nos vangloriemos por bens materiais, por objetos, Senhor Deus, pois ninguém se define por aquilo que tem, mas se define por aquilo que dispensa, Senhor Deus. E que a sua expressão esteja em nós, Senhor Deus. Que quem nos olhe veja a sua expressão, que enxergue Cristo em nós, Senhor Deus. Que os seus olhos sejam bons conosco, para conosco, Senhor Deus. Os seus olhos sejam bons para as nossas obras, que tudo vem do Senhor para cumprirmos as nossas obras, e essas obras são consagradas ao Senhor, são para o Senhor. Nada é para a humanidade, nada são para outros deuses, nada para rituais pagãos, nada, Senhor Deus, tudo é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que tu esteja realmente transbordando em nossas vidas, Senhor Deus, transbordando água de vida, essa água, essa palavra que é viva e eficaz em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos realmente estar descansados em Ti, Senhor, neste fim de semana que está por vir, neste Shabat, Senhor Deus. Possamos estar descansados na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada falta, e nada faltará, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, abençoa grandemente as igrejas, eu oro pelas igrejas, Senhor Deus,
que não sejamos somente uma Filadélfia, mas que nós nos fortaleçamos, Senhor Deus. Os tempos são difíceis, que nós possamos nos fortalecer como irmãos, fortalecer uns aos outros para a honra e glória do Senhor, possamos mesmo ser unidos, o verdadeiro valor da unidade que está na palavra, que possamos trazer essa maturidade da igreja, a maturidade que Deus espera para a igreja, ó Senhor Jesus, possamos mesmo nos fundir com o Espírito do Senhor, nos mesclar com o Espírito do Senhor, ser um só corpo, um só Espírito, Senhor Deus, para manifestar a Tua vontade por onde quer que passamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa grandemente, Senhor Deus, preenche os ambientes, Senhor Deus, abençoa mesmo as igrejas, abençoa as missões, Senhor Deus, aqueles que são enviados para missões, para emitir a Tua palavra, Senhor Deus. Como já disse, não estamos aqui para fazer mercadoria da Tua palavra, Senhor, mas estamos aqui realmente para transmitir a Sua vontade e que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoa mesmo as missões, Senhor Deus. Quem está com esse chamado de cumprir missões onde quer que sejam, Senhor Deus, abençoa a obra do Senhor, que o Senhor levante pessoas para que a obra do Senhor continue, Senhor Deus, e seja resplandecida em cada vez mais lugares. O Senhor se manifesta de todos os meios, de todas as formas, através das pessoas, que as pessoas tenham esse esclarecimento do Seu manifestar, Senhor Deus, onde quer que estejam, seja de qualquer forma, da forma que seja pessoalmente, seja pelas redes, da forma que seja, Senhor Deus, seja pelos canais, pelas rádios, Senhor, que a Sua obra possa ser manifesta, Senhor Deus, que a Sua obra, a Sua palavra possa se expandir nas pessoas, se expandir de forma grandiosa, de forma temorosa, Senhor Deus, de forma resplandecente, né? A Tua luz, a verdadeira luz que dissipa todas as trevas, Senhor Deus, e que dissipe mesmo todas as trevas por onde quer que passe a Tua palavra e que ela alcance cada vez mais pessoas em toda essa nação, Senhor Deus, em todo o planeta, Senhor Deus, em lugares onde as Suas palavras não são conhecidas, que elas possam ser conhecidas, Senhor Deus, que o Senhor levante pessoas para cumprir com a Tua obra, cumprir com esse chamado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão ouvindo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe essa semana, este dia, Senhor Deus, esse final de semana, que ainda estamos para findar esse mês, que todos reconhecemos o valor do Seu trono. Em nome de Jesus, amém. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens
fez em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Prazer na entrega. O que há de fascinar meus olhos, se não for a maior entrega de amor? Soprou e transmitiu a mim realidade em meu estado interior. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, pra sofrer com Ele me convidou. Quem faria um convite assim, tornando loucura para os sábios e sabedoria para ti. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser contigo, ó Deus. Meu prazer está em
que tiver eu pra ser contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, o que quiseres, Deus. Hino 14:5-2. Meu viver é pra te amar, Senhor, te amar com todo o meu ser. Se deixei, Senhor, meu primeiro amor, me perdoa, noivo meu. És maior que todo outro amor, és maior que tudo meu aqui, que meu próprio ser. Noivo encantador, nada se compara a ti. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. O que amo podes retirar, mas aumenta em mim teu próprio ser. Tudo és para mim, dá-me mais de ti, não apenas meu querer. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Tudo vai passar um dia, enfim. Todos buscam coisas sem valor, mas eu tenho a ti e tu tens a mim. Ó, quão doce é o nosso amor. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Aprecio a sós contigo estar, pra ganhar o amor que anelas ter. Ó marido meu, as recâmaras me atrai com o teu ser. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Que tu sejas o primeiro em mim e também no meu serviço a
eu te